Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consista. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos orar neste momento? Pai Santo, nós glorificamos ao Teu nome, Pai Santo, por estarmos aqui reunidos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Senhor, confirme ela nos nossos corações. Esta é a oração que eu faço e agradeço no Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite a ser compartilhado com vocês diz respeito sobre entre a instrução e o convite dos ímpios. Meus queridos, todo ser humano é diariamente confrontado por diferentes vozes que procuram convencê-lo ou influenciar os seus pensamentos, influenciar o seu caminho, influenciar a sua vida, as suas decisões e, com isso, procurar moldar o seu coração, as suas atitudes. Essas vozes se manifestam por meio de familiares e também por meio das amizades, dos amigos, da cultura, das redes sociais. Muitas pessoas são influenciadas por esses meios de comunicações, das ideologias e das circunstâncias da vida. Nós podemos observar, então, que em diversas áreas, você, eu, todos nós podemos ser influenciados pelas pessoas. E essas vozes que procuram trazer alguma informação para a nossa vida, para nos orientar ou para nos convencer de algo, algumas procuram nos aproximar de Deus e nos conduzem à sabedoria. O que nós entendemos, então, que este conselho, esta orientação, ela é boa, ela é proveitosa. Outras, porém, procuram nos conduzir para um caminho que, com certeza, não vai nos conduzir para o melhor caminho. Trará consequências ruins para a nossa vida. E algumas delas procuram relativizar a verdade e, assim, então, tentar nos afastar do caminho do Senhor, nos afastar da sua presença. São duas vozes que, diariamente, disputam a nossa atenção para direcionar a nossa vida, constantemente. De um lado, está a voz da sabedoria, a palavra de Deus que nos orienta, que fala aos nossos corações, a palavra do Senhor que ilumina o nosso caminho, a palavra do Senhor que nos aproxima diante dele, que nos conduz na sua presença. Mas também, de outro lado, está a voz dos ímpios. Eles procuram seduzir-nos com promessas de prazer, vantagem, sucesso imediato, mas esconde as consequências destrutivas das suas ações, porque elas são de pecado, são daquilo que contraria a palavra do nosso Senhor. Então essas vozes se manifestam diariamente por meio das pessoas com quem convivemos. São pessoas nas quais nós temos relacionamentos, nós vivemos ou diariamente, ou de vez em quando, mas sempre há a possibilidade de sermos influenciados por ela, com uma conversa longa ou uma conversa breve. O fato é que as oportunidades para nos conduzir
tanto a um caminho quanto para o outro, elas são constantes. E a grande questão do texto que nós lemos aqui é: a quem o filho deve dar ouvidos? A qual conselho, a qual instrução? Aquela instrução que nos aproxima de Deus ou aquela instrução que nos seduz e engana? As pessoas pensam que é um bom caminho, mas o final é trágico. Qual voz que nós devemos atender? Mas, pastor, se o caminho já é de tragédia, é claro que a gente deve evitar. Nem sempre, porque quando se fala de sedução, as pessoas acabam sendo iludidas por aquilo que lhe é apresentado. Então fica essa questão para nós observarmos, trazendo para a nossa realidade, para os nossos dias, como compreender melhor a qual convite nós devemos dar a devida atenção. Então nós vemos aqui no texto de Provérbios, nos versículos 8 ao 19, que nós lemos, nós vemos que Salomão coloca esse contraste diante de seus leitores com o objetivo de mostrar que a verdadeira sabedoria não consiste apenas em adquirir conhecimento, mas em responder corretamente à voz de Deus e rejeitar toda a influência que nos afaste da sua vontade, que nos afaste da sua palavra. As escolhas de hoje, então, moldam o caráter de amanhã. Não é assim que acontece na nossa vida? As decisões tomadas hoje vão refletir amanhã e depois, e assim nós veremos se a decisão ela foi boa ou não. E assim iremos refletir se a decisão ela vai trazer consequências boas ou consequências ruins. Então as escolhas de hoje moldam o caráter de amanhã e apontam para as suas consequências que serão colhidas no futuro. Meus irmãos, para nós entendermos aqui o que traz como contextualização dos versículos, nós observamos nos versículos 1 a 7, que foi a última pregação que eu fiz, que eu compartilhei com vocês aqui, Salomão apresenta o propósito do livro de Provérbios. Os irmãos vão se lembrar que, como rei de Israel, ele tinha uma sabedoria muito boa, algo que o Senhor concedeu para ele. E ele escreve para instruir a todos, principalmente os jovens, a viverem de maneira prudente. Nós observamos isso, que Salomão procurou orientar aqueles que tinham pouca experiência de vida para viverem uma vida justa, para viverem uma vida temendo ao nosso Senhor. Naqueles dias, os pais tinham a responsabilidade de transmitir aos filhos não apenas conhecimentos para a vida, mas principalmente a aliança, a lei do Senhor. É comum na família os pais olharem para o histórico das suas vidas e orientarem os seus filhos. Filho, eu já fiz isso e eu tive uma experiência boa, você pode seguir por esse caminho, eu dou todo o apoio para você. Mas, essa decisão que você está querendo tomar não vai te conduzir para um caminho bom. Vai trazer consequências ruins, porque eu tenho experiência quanto a isso. Então é comum os pais orientarem os seus filhos. Mas é impressionante. Mas o que é bom aqui, que nos chama a atenção, é que o conselho não se limita somente a experiências para que o filho consiga algo positivo quanto a carreira, quanto a estudos, quanto a com quem vai casar, com quem deve caminhar, assim, para viver um relacionamento somente aqui, um relacionamento existencial. Mas o texto chama a atenção para que a pessoa consiga ter um bom entendimento para viver um bom relacionamento com Deus. Então Salomão procura orientar esses jovens para que eles possam se distinguir do povo pagão das nações da época. Numa sociedade que era cercada do quê? De idolatria, de violência, injustiça, corrupção moral. Formar os filhos sábios era essencial para que permanecessem fiéis ao Senhor. E é um grande desafio. Quem é pai, quem é mãe, sabe perfeitamente o grande desafio que é orientar os filhos. Porque os filhos ouvem os nossos conselhos. Mas a grande questão é que os nossos filhos, eles ouvem também, eles estão sujeitos a ouvirem também outras opiniões, outros conselhos. E às vezes parece que as propostas são boas. E aí, então, é
o grande desafio para o pai e para a mãe conversar com o filho para confirmar se de fato aquilo é bom ou não. Por isso, que a boa instrução não é apenas uma frase de efeito. A boa instrução não é algo que possa trazer um efeito momentâneo, mas é o fundamento do livro. Então, o que nós estamos observando aqui nas instruções de Salomão é algo que traz orientações para a nossa vida para viver uma vida segundo aquilo que Deus quer que nós vivamos. A verdadeira sabedoria não começa, então, com a experiência humana. Lembre-se disso. A experiência não começa na experiência, a verdadeira sabedoria não começa na experiência humana, nem na inteligência ou na idade. Sabe aquela questão? Eu sou mais velho, você tem que ouvir meus conselhos e eu sempre estarei certo. Não necessariamente. Mas a verdadeira sabedoria está no reconhecimento da autoridade de Deus e na disposição de obedecer a tua palavra. Até porque a palavra do Senhor orienta a humanidade em todas as fases da sua vida. Não é assim que a palavra de Deus nos orienta? Como que a criança deve andar, os pais orientando as crianças, o conselho para os jovens, conselho para os adultos, conselhos para as pessoas com mais idades quando elas chegam na velhice. Então, todos esses conselhos são válidos para que nós tenhamos uma vida coerente com a vontade de Deus. Primeiro, o relacionamento com Ele. Segundo, saber como viver num mundo cheio de ofertas. Então, a partir do versículo 8, Salomão passa da introdução para a aplicação prática. Ele apresenta uma situação comum em seus dias. Um jovem, criado na instrução dos pais, sendo seduzido por homens perversos a participar de atos de violência e enriquecimento ilícito. Os irmãos perceberam isso na leitura. Era uma realidade presente em Israel, onde grupos de homens, sem temor a Deus, atraíam os inexperientes com promessas de lucro fácil e de boa aceitação e de fácil aprovação. Então, nós estamos diante de duas cosmovisões rivais. Nós estamos aqui diante de duas realidades que fazem seu apelo. Da loucura para a sabedoria. Nós temos aqui esse contraste. Nós temos o contraste do verdadeiro ou do falso. Nós enxergamos aqui o contraste daquilo que conduz à vida ou daquilo que pode conduzir à morte. Sendo preciso escolher entre elas, pois não há uma terceira opção. Ou você vai escolher uma, ou você vai escolher a outra. Cada uma dessas visões rivais é representada por duas vozes, que constantemente falam aos corações dos homens. Então, diante deste contexto, Salomão exorta a discernir entre elas a voz da sabedoria, representada pela instrução dos pais, e a voz dos pecadores, que conduz à destruição. Nós iremos observar isso aqui, então, a partir dos versículos 8 em diante. Primeira parte, irmãos, a instrução deve ser recebida com respeito. Versículos 8 e 9, foi o que nós lemos inicialmente. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque são diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que Salomão quer dizer com essas palavras? Meus irmãos, ele inicia sua exortação usando uma linguagem familiar. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes eu e você ouvimos isso? O meu pai falando isso, minha mãe falando isso, ouve, me escuta. Se você me escutar, você vai se dar bem. Quantas vezes você ouviu isso dos seus pais? Salomão, ele começa com essa expressão. Essa expressão aqui, filho meu, revela uma relação de cuidado, de responsabilidade, de alguém que recebe uma herança moral, de alguém que tem experiência. O pai chama o filho a aprender os caminhos da sabedoria que foram transmitidos dentro da aliança
com Deus. Então, o que Salomão está orientando aqui? Que o pai está chamando a atenção do filho, porque ele já recebeu algo bom. E ele agora quer que o seu filho receba também. Ele viveu uma boa esperança, uma boa realidade. Ele quer agora que o seu filho também viva por esse mesmo caminho. A palavra ouve é um chamado à atenção, à disposição de escutar, de obedecer, receber a instrução com um coração ensinável. Irmãos, e nós sabemos perfeitamente que ouvir não é uma tarefa simples, porque às vezes os filhos ficam em dúvidas. Será que meu pai tem razão mesmo? Será que a minha mãe tem certeza? Eu respeito eles, eu entendo perfeitamente, mas será que eles não estão equivocados? Porque a outra opção parece que é tão boa. Nossa, eu não consigo enxergar ainda qual que é a dificuldade. Então, Salomão, ele deixa bem claro isso. Ouve, isto é, escuta, obedeça, receba a instrução com um coração ensinável. Essa mesma ideia aparece no início do livro, quando ele afirma que o sábio ouvirá e crescerá em prudência. Está lá em Provérbios capítulo 1, no versículo 5. Esse é o propósito do livro, formar pessoas sábias, que não rejeitam a instrução, mas continuam aprendendo. Quando Salomão fala do ensino de teu pai e da instrução de tua mãe, ele mostra que a formação da sabedoria começa no lar. Ah, irmãos, engana-se quem pensa que toda a instrução da vida você vai receber com o seu melhor amigo, que é muito intelectual, ou talvez com aquela pessoa que você tem uma intimidade muito grande. A melhor instrução começa em casa, a dos pais. É claro, quando os pais têm condições de dar boas instruções. Precisamos considerar isso. Então, Salomão está chamando a atenção para este ponto. A menção dos pais demonstra que ambos possuem autoridade e responsabilidade na educação dos filhos, principalmente na educação espiritual. Irmãos, aqui nós somos exortados a refletir sobre o que o texto está apresentando para nós. Ele está chamando a nossa atenção neste momento para algo importante, para o bom relacionamento entre pais e filhos, para o bom aprendizado dos filhos, para que eles possam serem conduzidos no caminho perfeito. Ora, tudo isso pode ser confirmado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Lembra-se do que a palavra do Senhor nos diz? Olha o que o texto fala para nós. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deus falando com seu povo. A lei de Deus, as instruções do Senhor sendo entregues para o seu povo através de Moisés. E olha o que a instrução está trazendo para nós de informações importantes para hoje. Estas palavras te ordeno. Elas devem estar no teu coração. Inculcarás a teus filhos. O que é? Coloca na cabeça deles. Você pai, você mãe, precisa fazer o seu filho entender a boa instrução. Ainda que seja um grande desafio para você. Um pai jamais pode olhar para o filho e dizer, eu lavo minhas mãos. Que é comum alguns pais fazerem. Olha, eu estou falando para você, já falei 1, 2, 3 vezes, eu lavo as minhas mãos. Não, pais, não façam isso. Fale 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quanto for necessário, mas instrua o seu filho. A não ser que chegar num ponto em que não há condições mesmo. Mas procure instruir. Procure falar com ele. Olha o que o texto está dizendo. Assentado à tua casa, na mesa, no momento de lazer, no momento em que a família está reunida, no momento em que você está descansando, tem oportunidade, os pais estão ali junto com os filhos, procure conversar com eles. Instrua-os.
na vida moral, no relacionamento com o Senhor, o que a Bíblia diz sobre viver com os pagãos, em viver com pessoas que procuram nos seduzir com ofertas. Procure falar, abordar tudo isso. Quando o Escrito diz, não deixes a instrução, significa não abandonar, não desprezar ou não tratar como algo sem importância aquilo que foi ensinado. A sabedoria exige perseverança, pois o filho será constantemente tentado a ouvir outras vozes. A instrução dos pais funciona, então, como uma formação moral que prepara o jovem para discernir entre o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. O jovem muito bem instruído, quando fizerem ofertas para ele, ele vai ter discernimento. Ainda que chame a sua atenção, ele vai lembrar da instrução dos pais. Falar, olha, isso não vai ser bom. Ou aí ele até compartilhará com os pais. No versículo 9, nós lemos sobre a razão para ouvir essa boa instrução. Porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. Aqui nós vemos algumas imagens. E essas imagens representam honra, beleza e dignidade. Então, Salomão escreve no contexto da sua época. O diadema era como um ornamento usado na cabeça, associado à posição de honra. Vemos então o que ele procura dizer com isto. Porque serão diademas de graça para a sua cabeça. Isto é, você será honrado, você será respeitado, se você ouvir as instruções do seu pai. A ideia é que a sabedoria recebida por meio da instrução piedosa torna então a vida do indivíduo bela aos olhos de Deus e a das pessoas. Irmãos, nessa primeira parte nós vemos aqui instruções preciosas para a vida daquelas pessoas que viveram nos dias de Salomão e também para os dias atuais. Para mim e para você. Ora, irmãos, vamos pensar um pouquinho. O cristão sabe e entende que a instrução de Deus não é uma tentativa de limitar a sua liberdade. Deus não está tentando te escravizar com as suas instruções. O teu pai, os teus pais não estão tentando te escravizar. Se eles são tementes a Deus e eles sabem aquilo que é bom, eles estão procurando te conduzir no melhor caminho. Mas uma expressão de cuidado não é algo para limitar a nossa vida. Assim como um pai orienta seu filho para protegê-lo de perigos e conduzi-los para o melhor caminho, Deus nos instrui por meio da tua palavra para nos guardar das escolhas que trazem sofrimento para a nossa vida e nos ensinam a viver de maneira que agrade a Ele. Toda a instrução da palavra de Deus ela é boa. Então nós precisamos entender a importância disso. Nós precisamos entender, compreender e colocar isso em prática. Pais, não percam as oportunidades de orientar seus filhos no lar, de conversar com eles. Filhos, não percam a oportunidade de ouvirem seus pais, ainda que seja contra a tua vontade. Porque quando o filho quer algo, ele é insistente, né? Mas eu quero, mas um amigo meu falou que era bom, mas a amiga minha falou que era isto. Ouve os seus pais. Ouçam os seus pais. Por isso, o cristão não deve enxergar a correção, a disciplina e o ensino da palavra como algo negativo, mas como um instrumento que Deus usa para formar o seu caráter e amadurecer a sua fé. Um coração sábio é aquele que permanece ensinável, que aceita ser corrigido e que reconhece a importância dos conselhos piedosos. Quantas vezes os filhos chegam para os pais e afirmam o seguinte: ainda bem que eu ouvi os teus conselhos. Porque, eu vi que algumas pessoas foram por aquele caminho e a consequência foi ruim. Foi ruim. Não perca essa oportunidade, irmãos, de viver essa experiência. No mundo cheio de vozes como nós vivemos. Irmãos, lembre-se que nós vivemos na época da tecnologia. Uma criança hoje ela já recebeu informações suficientes para 30 anos. Porque tem o aparelho que, com um simples toque, você tem todas as informações possíveis, necessárias. Então, olha quantas vozes falando aos corações, diariamente, constantemente. Um mundo cheio de vozes que disputam nossa atenção e procuram influenciar nossos valores e decisões.
precisamos aprender a discernir algo que realmente conduz à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor. Aquele que valoriza a sabedoria do Senhor encontra a direção certa para as suas escolhas. Escute, vou repetir. Aquele que valoriza a sabedoria do Senhor encontra a direção correta para as suas escolhas e permanece no caminho da vida. Então, essa reflexão prepara muito bem para nós entendermos a necessidade e aquilo que a Bíblia está trazendo para nós. Salomão, ele sabia que não bastava somente falar, conhecer da instrução, da sabedoria, mas ele entendia também que era necessário rejeitar as vozes que tentavam afastar o coração de Deus. Então, nesses dois versículos, versículos 8 e 9, nós vemos aqui toda a boa instrução. Mas agora nós vemos que Salomão, ele procura aplicar isso. Depois de apresentar a importância de ouvir o ensino dos pais, ele agora alerta seu filho sobre um perigo real, o convite sedutor daqueles que abandonaram o caminho da justiça. O que nós lemos no versículos 10 a 14, o convite dos ímpios que deve ser rejeitado imediatamente. Olha o versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consista. Nesses versículos, Salomão apresenta o segundo caminho diante do jovem, o convite dos pecadores. Até aqui nós vemos aqui as observações e a importância da instrução dos pais. Agora ele está trazendo aqui informações sobre a sedução dos ímpios, a sedução dos pecadores. A primeira orientação é clara. Se os pecadores querem seduzir-te, não consista. A palavra seduzir transmite a ideia de tentar convencer, atrair ou persuadir. Não é assim que os bons amigos fazem? Alguns bons amigos? Olha, eu tenho algo aqui que é muito bom, você não pode perder. Não perca essa oportunidade que eu estou oferecendo para você. Salomão reconhece que o pecado frequentemente não aparece como algo repulsivo, mas como uma oportunidade atraente. Por isso, a resposta sábia deve ser imediata. Não permitir, não negociar e não dar espaço para a tentação. Não ceda, meu irmão. Não ceda à tentação, minha irmã. A sabedoria começa com uma decisão firme de rejeitar o mal. Nos versículos 11 e 12, os pecadores revelam a verdadeira natureza da sua proposta. Olha o que o texto diz. Vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. O convite envolvia o quê? Violência, injustiça e desprezo pela vida humana. Envolvia tudo isso. Ora, embosquemo-nos descreve uma ação planejada, feita às escondidas, mostrando que o pecado não é apresentado como um acidente, mas como uma escolha consciente, uma escolha planejada. Olha o que eles estão oferecendo. A referência a tragar vivos como o abismo e os que descem a cova usam a linguagem para mostrar a intenção destrutiva desses homens, pecadores que abandonaram completamente a ordem moral e estabelecida pelo Senhor. Irmãos, parece algo chocante da época, mas é a realidade dos nossos dias. Quanta violência nós vemos hoje por pouca coisa. Quantas pessoas perdem as suas vidas por situações insignificantes, irrelevantes. Quantas instruções erradas, quantas instruções equivocadas, quantos conselhos maus, quantos conselhos ruins. E isso acontece constantemente. O pecado é apresentado como um caminho para alcançar aquilo que muitas pessoas desejam. É o que os versículos 13 e 14 dizem. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Então, a sedução está na ideia de enriquecimento sem esforço, enriquecimento rápido. O pecado, então, é apresentado como um caminho para alcançar aquilo que muitas pessoas desejam: poder,
segurança, riqueza. Por essa promessa esconde o preço da injustiça e da destruição. Meus irmãos, a frase aqui, continuando o texto, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, mostra o desejo de criar um vínculo. A gente percebe que Salomão está trazendo uma instrução em que contexto? Sempre vai ter mais de uma pessoa chamando a tua atenção para o caminho mau. Você não vai ouvir uma voz. Você não vai ouvir somente uma pessoa. Você ouvirá várias. Você ouvirá 2, 3, 4 pessoas insistindo com você, tentando seduzir você para aquilo que aparentemente parece bom, mas o fim é amargo. A frase lança sua sorte entre nós, teremos nossa bolsa, então confirma essa realidade. Eles convidam o jovem a abandonar a sua identidade e a unir-se a um grupo estruturado sobre valores errados. Meus irmãos, muitas tentações chegam disfarçadas de oportunidades. Muitas tentações chegam disfarçadas de oportunidades. As tentações continuam funcionando da mesma maneira em nossos dias. Elas raramente aparecem mostrando o seu verdadeiro perigo, mas se apresentam como oportunidades de alcançar algo desejável. Quando a pessoa quer alguma coisa e ela deseja muito aquilo e ela não foi muito bem instruída, ela acaba cedendo à tentação. Ela acaba sendo atraída pelos sedutores. O pecado, então, procura convencer o coração de que uma escolha errada trará benefícios sem consequências. Por que muitos jovens se perdem hoje? Por que muitos jovens estão com as suas vidas destruídas? Será que o que Salomão escreveu na sua época é irrelevante para os dias atuais? Como que está a vida dos jovens hoje? Como estão as famílias nos dias atuais? Para refletir um pouquinho. A importância do discernimento sobre a instrução dos pais e o conselho de Deus, ou se inclinar para o convite dos ímpios. O cristão precisa desenvolver discernimento espiritual para não avaliar as situações apenas pelo que parecem oferecer no momento. Uma proposta pode parecer vantajosa aos olhos humanos, mas se ela nos afasta da vontade de Deus, seus resultados serão destrutivos. Irmãos, eu tenho uma experiência com jovens que algumas vezes os pais conversavam com a gente aconselhava essas pessoas, e é impressionante que parece que o pai desistia e o jovem queria insistir naquilo que ele entendeu que seria melhor. Mas é tão lamentável quando eu fui descobrir depois o caminho, o que tinha acontecido com ele. Irmãos, como que a palavra do Senhor ela é relevante para nós hoje? Como que é importante o conselho de Salomão hoje para nossas vidas? Pegar esse texto aqui e ler 1, 2, 3 vezes, até conseguimos entender a urgência e a necessidade de colocarmos tudo isso em prática, porque é isso que Salomão está trazendo para nós de revelação na palavra do nosso Senhor. É a voz do Senhor nos instruindo, falando aos nossos corações. Adquirir a verdadeira sabedoria, saber olhar com discernimento, rejeitar aquilo que conduz à perdição. Irmãos, Salomão procurou orientar então ambas as partes. Os pais a orientar os seus filhos, os filhos a ouvirem os seus pais. Salomão agora, nessa segunda parte, ele mostrou como que é a sedução dos ímpios, o que eles oferecem, quais são as suas estratégias. E ele mostra que o convite dos ímpios não termina em sucesso ou segurança, como eles prometem. O caminho do pecado sempre carrega consequências, e aqueles que atraem outros para a destruição acabam sendo conduzidos pelo próprio caminho que escolheram. Então, depois de revelar
a sedução do convite dos pecadores, Salomão apresenta o resultado final desse caminho. O caminho dos ímpios conduz à própria destruição. É o que nós lemos aqui nos versículos 15 ao versículo 19. Nesses últimos versículos desta perícope, Salomão conclui a sua exortação. Depois de revelar a sedução do convite dos pecadores, ele agora mostra o resultado final. Olha o que ele diz. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Ele aconselha a manter distância. Ele aconselha a manter distância do caminho que conduz ao pecado. A imagem dos pés representa as escolhas e a direção da vida. O sábio entende que muitas vezes o primeiro passo em direção ao pecado parece pequeno, mas pode levar a caminhos de destruição. Então, o que nós entendemos aqui? Qual que é a instrução correta? Não brinque com o pecado. Cuidado com as ofertas. Não dê atenção, não queira explicações, detalhes dos conselhos dos ímpios. Ei, você disse aquilo, eu não entendi direito. Você pode explicar para mim? Não faça isso. Porque você pode ser seduzido. Salomão está dizendo isso. Não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Salomão explica que esse caminho deve ser evitado, porque os seus pés correm para o mal e se expressam a derramar sangue. Versículo 16. Então, o texto mostra que os ímpios desenvolveram uma disposição para o mal. O pecado, quando não é abandonado, conduz o coração a uma crescente insensibilidade diante do mal. Nos versículos 17 e 18, Salomão usa a imagem de uma armadilha. Aqui ele está apresentando a consequência. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. O que Salomão quis dizer aqui? Quais são as suas instruções? A ideia é que até um animal percebe uma armadilha visível e procura escapar dela. Mas os ímpios, em sua cegueira moral, preparam uma armadilha que acaba atingindo a eles mesmos. Você viu quando alguém arma uma armadilha para tentar capturar um animal? Como que dá trabalho? Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. Por quê? O animal, no seu instinto, ele tem a noção do perigo que ele está correndo, de ser preso, de ser capturado. Só que olha a comparação que Salomão faz. O animal consegue ter algum entendimento, ainda que limitado, mas ele consegue perceber quando há uma armadilha, algumas vezes. Mas o ímpio, nem isso ele reconhece. Porque na sua cegueira moral, ele acaba caindo na própria armadilha. Isso aqui é confirmado em outros textos bíblicos. Salmo 7, versículo 5 diz assim, ó: abre uma cova e a cava, e cai nesse mesmo poço que fez. O salmista está falando do ímpio. Ele mesmo cai na cova que ele cavou, que ele preparou. Então Salomão apresenta em sua conclusão: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Versículo 19. O problema principal, então, é ser dominado pela ganância. O coração precisa estar muito bem instruído. Os irmãos estão entendendo por que a importância dos pais instruírem seus filhos, os filhos ouvirem os seus pais? Porque Salomão aqui no final, ele apresenta a sua conclusão. Ele apresenta tudo isso. O problema principal é ser dominado pela ganância. O desejo descontrolado por riquezas que leva a pessoa a abandonar a justiça e colocar os seus interesses acima de Deus e acima do próprio. É o caminho de perdição. É um caminho que conduz a pessoa à ruína. É o caminho que conduz a pessoa à direção errada. Então, Provérbios, capítulo 1, dos versículos 8 a 9, nos apresenta o contraste entre esses dois caminhos.
o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. E o texto mostra a necessidade da opção correta, de ouvir a boa instrução, rejeitar o convite do pecado e reconhecer que todo caminho conduz a um determinado destino. No entanto, esse chamado à sabedoria aponta para uma realidade maior. A verdadeira sabedoria encontra-se plenamente no Filho de Deus. Vamos aplicar isso aqui na pessoa de Jesus. Vamos entender isso daqui. Cristo é aquele que revela perfeitamente a sabedoria do Senhor. Enquanto o Provérbios chama o filho a ouvir a instrução dos pais, Jesus é o filho perfeito que ouviu e obedeceu plenamente ao Pai. Vamos olhar para a instrução de Salomão e olhar para a vida de Jesus? O que Salomão está orientando aqui? Filho, não rejeite as instruções de seus pais. O conselho para os pais instruir seus filhos. E o que está chamando a atenção? Ouça seu pai, os seus pais. Obedeçam aos seus pais. E nós vemos esse exemplo na vida de Jesus. O que o Senhor Jesus disse lá quando estava em agonia no Getsêmani? Senhor, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Obediência. O conselho de Salomão encontra sua confirmação máxima na pessoa do Filho de Deus, porque ele foi obediente. Cristo é aquele que revela perfeitamente a sabedoria do Senhor. Ele não seguiu o caminho dos pecadores, mas permaneceu fiel à vontade de Deus até a morte. Nele vemos a sabedoria encarnada, pois, como Paulo afirma, Cristo é o poder de Deus e o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Jesus recebeu convites. Não recebeu? Ao considerar o convite dos ímpios, lembramos que Cristo também foi tentado, mas rejeitou toda proposta que o afastasse da vontade do Pai. Lá no deserto, Satanás ofereceu a Jesus um caminho de poder e glória sem o sofrimento da cruz. E o que Jesus fez? Ele negou tudo isso, mostrando obediência, mostrando a inclinação para a vontade do Pai. Por isso que nós entendemos que aquilo que Salomão está ensinando aqui para nós tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Nós podemos olhar para Jesus como o filho obediente, aquele que nos dá o grande exemplo. Todos nós, em nossa condição natural, corrompida, estávamos sujeitos aos convites para seguirmos caminhos de desobediência e afastamento de Deus. Entretanto, Cristo veio para nos libertar do domínio do pecado. A sua obediência nos conduziu ao quê? A vida. Além do seu grande exemplo, o Senhor Jesus Cristo nos conduziu à salvação. Olha como é amplo olharmos para Jesus como cumprimento do que Salomão está apresentando aqui. Porque ele, além de nos dar o grande exemplo, ele é a pessoa que nos livra dos maus caminhos. Ele é aquele que nos resgatou, é aquele que nos libertou e nos conduz hoje para a direção certa. Nos conduz no caminho certo. Então, amados, o que eu e você, como eu e você aplicamos isso aqui para a nossa vida? Como nós olhamos para este texto à luz da obra redentora de Cristo? Primeiro, devemos encontrar em Cristo a verdadeira instrução para conduzir a nossa vida. O texto fala do relacionamento dos pais com os filhos. Nós vemos aqui o relacionamento do Senhor Jesus com o Pai. E essa boa relação e o resultado de tudo isso. E o que acontece? No mundo como nós vivemos, cheio de opiniões, de caminhos diferentes, em que somos chamados a ouvir essas vozes, precisamos dar ouvido à voz de Cristo, porque Ele sabe em qual caminho nos conduzir. Ele nos deu o grande exemplo. E maior, irmãos, o maior bem que Ele fez por nós
além das suas instruções, do seu bom exemplo, ele nos salvou do mau caminho, que nos conduzia à morte. Então, encontre em Cristo a verdadeira instrução para conduzir a sua vida. Cristo não apenas ensina sabedoria, mas é a própria sabedoria de Deus revelada a nós. Por isso, viver com sabedoria significa depender dele, buscar a sua vontade e reconhecer somente que ele pode conduzir a nossa vida pelo caminho correto. Nós devemos permanecer em Cristo também para resistir às seduções do pecado. O pecado continua apresentando propostas atraentes. Não pense que se você viver em jejum e oração constante, que você vai ficar livre das tentações. Não. Essas vozes chegarão até você, chegarão até mim. O pecado continua apresentando ofertas, prazeres, vantagens, satisfações imediatas. Porém, essas promessas escondem consequências destrutivas. Cristo venceu o pecado e a tentação. Olha o exemplo a ser seguido. Ele negou a aparente boa oferta. Ele rejeitou tudo isso para viver a vontade do Pai. Então, a vida cristã não é vivida pela nossa própria capacidade, mas pela graça de Cristo, que nos deu o grande exemplo e que nos libertou para vivermos também em obediência e santidade. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. Você deve estar crucificado com Cristo, para que Cristo possa ser algo real na sua vida, para que você possa viver constantemente nele. E eu concluo aqui dizendo, confie no Senhor Jesus, pois somente Ele pode te conduzir para o caminho da vida. Confie sempre nele. Ele é a melhor opção. Ele é o melhor caminho. O caminho do pecado leva à separação de Deus e à destruição, mas Cristo veio para resgatar pecadores e oferecer uma nova vida. Nele encontramos perdão, reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna. Por isso, a maior decisão da vida é abandonar o caminho do pecado para sempre seguir a instrução de Cristo e o seu exemplo. Lembre-se daquilo que ele disse, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quero concluir aqui dizendo então, amados, que esses versículos, no capítulo 1 de Provérbios, versículos 8 a 9, nos coloca diante então de duas vozes. A instrução e o convite dos ímpios e a instrução do Pai. Nossos pais terrenos e principalmente o nosso Pai celestial. Seguir o exemplo do nosso Senhor. Então a pergunta não é se ouviremos alguma voz, mas qual voz irá governar a nossa vida? Qual voz irá governar a tua vida? Que você venha refletir nisso diariamente e que o Senhor te conduza no melhor caminho.